Fala galera, fica agora com a videoaula dos 4 maiores cientistas. Robert Brown, botânico e físico nascido na cidade de Monrose, na Escócia, foi o descobridor do movimento browniano e o primeiro inglês a citar e descrever o núcleo da célula vegetal. Ele estudou medicina e ciência natural na faculdade de Edimburgo e foi convidado pelo naturalista Joseph Banks para viajar até a Austrália com ele. Na volta, ele trouxe consigo 4.000 espécies de plantas catalogadas da Austrália. A sua principal descoberta foi a movimentação de pequenas partículas microscópicas, denominando-se movimento browniano. Ele também diferenciou as angiospermas das gimnospermas e descobriu o núcleo das células vegetais. Sua principal obra foi que teve bastante participação e influência na adoção da classificação do botânico Anthony Laurent. Agora eu vou fazer uma leitura para explicar melhor a vocês o que seria o movimento browniano. O movimento browniano é um movimento aleatório das partículas suspensas num fluido, que tanto pode ser um líquido ou um gás, resultante na sua colisão com átomos rápidos ou moléculas no gás ou líquido. O termo movimento browniano também pode se referir ao modelo matemático usado para descrever movimentos aleatórios, que muitas vezes é denominado teoria da partícula. Matthias Schleiden, botânico alemão nascido em 1804 na cidade de Hamburgo, e seu falecimento foi em 1881, na cidade de Frankfurt. Schleiden foi um dos primeiros aceitadores da teoria de Darwin. Ele começou a estudar direito na faculdade de Heidelberg e começou a estudar plantas, o que era uma paixão, se tornou um dos principais objetos da sua pesquisa científica futuramente. Schleiden era diferente dos outros cientistas botânicos, que se preocupavam em classificar as plantas, e diferentemente, ele pensava em estudar as células microscopicamente. Ele faz uma citação em um livro chamado Contributions to Phytogenesis. Esse aqui é um resumo breve sobre o que tem o conteúdo do livro. Schleiden estabelece que as diferentes partes de uma planta são constituídas por células ou derivadores celulares. Essa teoria também foi aplicada aos animais, daí vindo a teoria celular, onde os seres eram formados por pequenas estruturas denominadas células, que eram as unidades básicas para a estrutura e função dos organismos. Theodor Schwann, o cientista alemão que nasceu em 1810 na cidade de Neuss, se formou em medicina na Universidade de Berlim, mas não atuou na carreira médica, e sim na carreira científica, se tornando um dos maiores cientistas do mundo. Schwann foi quem apresentou o conceito de metabolismo ao mundo. Ele isolou a enzima chamada pepsina do suco gástrico que faz a digestão dos alimentos no estômago e descobriu que a fermentação faz parte de um procedimento biológico. Galera, ele lecionou em diversos lugares, ele foi um grande professor, e os seus estudos não ficou somente na fermentação do açúcar. Outro grande estudo que ele fez foi a teoria celular. Ele se baseou na teoria celular de Schleiden, onde todos os seres vivos, incluindo animais e plantas, são compostos por pequenas partículas, chamadas células. Ele estudou também os músculos e as células nervosas, suas propriedades e o funcionamento de cada uma delas. Esse estudo levou ele à descoberta das famosas células de Schwann. Vamos ver agora um pouquinho sobre a definição da célula de Schwann. Sua definição é a seguinte: célula de Schwann é um tipo de célula glial que produz a mielina, que envolve os axônios dos neurônios no sistema nervoso periférico, isolando eletricamente os nervos e assim permitindo a propagação rápida de potenciais de ação. Porém, galera, infelizmente, em 1882, o mundo perde um dos maiores cientistas que já existiu. Theodor Schwann morre, mas seus estudos continuam.
e eles são fundamentais até hoje para entendermos sobre a biologia e as teorias celulares. Rudolf Virchow, o famoso polonês, pai da patologia e também da medicina social, além de ser um grande antropólogo e político liberal, formado e doutor em medicina pela Universidade de Berlim, a mesma que formou Schwann, começou a trabalhar como residente no Charité Hospital e foi lá que começou a estudar a patologia e foi um dos primeiros a descrever um dos primeiros casos de leucemia conhecido na história. Foi pesquisando uma epidemia de febre tifoide que foi contrariado pela medicina oficial, pois ele acreditava que essa doença era causada por péssimos hábitos de higiene. Como professor de uma universidade local, ele também foi demitido devido a acusações feitas para ele devido a umas revoluções liberais naquela época, devido à sua praticidade na política. Ele também demonstrou que as células doentes derivam de células saudáveis. Ele não aceitou muito bem a ideologia de Louis Pasteur de que as células eram doentes por causa de germes e bactérias. Ele também falou que as doenças eram transmitidas de células para células, pois uma célula derivava de outra, e não de germes ou até mesmo de tecidos ou órgãos. Virchow foi convidado para dar aula na Faculdade de Medicina Wurzburg, lá onde empreendeu diversos estudos sobre doenças, dando ênfase à reprodução celular. Virchow volta para Berlim, onde cria o Instituto e Museu de Patologia de Berlim. Lá ele dedica todo o resto da sua vida e grande parte do seu tempo era dedicada para a melhoria da saúde da população de Berlim. Foi ele também que descobriu o mecanismo do tromboembolismo, que é conhecido até hoje como a tríade de Virchow. Agora eu vou falar um pouco sobre o que é essa tríade. A tríade é composta por 3 categorias de fatores que contribuem para a trombose venosa e trombose arterial. A primeira delas é a lesão ao endotélio vascular. A segunda é a êxtase venosa, que é a diminuição no fluxo sanguíneo. E a terceira são alterações na constituição do sangue, ou hipercoagulabilidade. Muito obrigado, pessoal, a todos vocês que assistiram o vídeo. Essa aqui foi uma aula simples sobre os 4 cientistas que fizeram bastante influência na ciência mundial e que suas invenções e descobertas estão presentes em nossas vidas até hoje.